Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né, com a rosa. Agora, a gente vai tá fazendo a folha, né, e essa partezinha aqui, ó, que a gente encaixa na rosa e nos botões, tá? Pessoal, agora a gente vai começar a folha. Pra começar a folha, eu faço 12 correntinhas. Duas correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11 e 12. 12 correntinhas. Deixa essa primeira aqui, ó, que eu tô com a agulha na laçada, né? Essa primeira correntinha, venho pra segunda e faço aqui 2 pontos baixos. Laço a minha agulha, venho para o próximo ponto, faço um ponto meio alto. Na próxima, faço um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar pontos altos duplos. Dessa forma aqui, ó. Fazendo um ponto alto duplo para cada ponto de base por 5 vezes. Então, a gente vai ficar com 5 pontos altos duplos aqui. Pessoal, depois que eu fiz aqui os 5 pontos altos duplos, a gente vai estar trabalhando agora aqui, ó. Na próxima correntinha, um ponto alto. Um ponto alto. Na próxima, um ponto meio alto. E na última, 2 pontos baixos. Pessoal, fiz 2 pontos baixos, aí agora eu vou virar o trabalho fazendo 2 pontos baixos nesse lado de cá aqui, ó, tá vendo? Pegando a correntinha do lado de cá. Pra que esse buraquinho aqui não fique aberto, não fique um buraco muito aberto. Depois, quando a gente for trabalhar a próxima volta na folha. E aí, eu faço 2 pontos baixos. Venho no próxima correntinha aqui, pegando só a correntinha de fora, faço um ponto meio alto. E vou estar trabalhando, pessoal, novamente aqui, tudo que eu já tenho do outro lado lá. Um ponto alto. Depois, 5 pontos altos duplos. Um, 2, pessoal, fiz aqui os 5 pontos altos duplos. Depois dos 5 pontos altos duplos, a gente vai ter que fazer novamente aqui, ó, um ponto alto. Pegando só as correntinhas da frente aqui, tá, gente, ó. Um ponto alto, em seguida um ponto meio alto, assim. E aí, depois, a gente vem aqui na correntinha do último ponto de base e vai fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou finalizar aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a trabalhar com o arame. Com o arame, esse aqui é o arame 22. Eu vou dobrar aqui a pontinha dele para que quando eu vá trabalhar com ele aqui na folha, ele não escape.
tá? E aí, eu vou colocar assim. Vou fazer logo aqui um ponto baixo, uma correntinha, aliás, aqui, ó. Fiz uma correntinha pra prender. E aí, eu volto aqui naquele primeiro ponto baixo, que eu fiz um ponto baixíssimo. Eu faço um ponto baixo. E vou trabalhando, pessoal, um ponto baixo pra cada ponto de base, escondendo o arame aqui por dentro desses pontos, tá? Desse jeito aqui. Quando eu chegar aqui nesses 4 pontos baixos aqui de cima, eu volto pra mostrar um detalhe a vocês. Pessoal, chegando aqui em cima, ó, 2 pontos baixos, do outro lado 2 pontos baixos. Venho no primeiro, faço um ponto baixo. Venho no próximo e faço ponto baixo. Depois disso, eu vou laçar minha agulha. Vou laçar minha agulha, vou vir aqui pra dentro desse buraquinho aqui, gente, ó. E vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. E aí, em seguida, faço 3 correntinhas. Pego aqui, ó, nas 2 argolinhas do ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto picô. Prendi com um ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Aqui a gente vai ter um ponto alto, um ponto picô e um ponto alto. Vou vir aqui, ó, no ponto baixo que tá bem escondido aqui, bem embaixo dos pontos altos. E aí, a gente vai trabalhar um ponto baixo nele, tá? Ele vai tá bem escondido aqui, pessoal. E aí, vai ser até um pouco difícil de fazer. Fiz aqui um ponto baixo. E aí, continuo, pessoal, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base até chegar lá no final. Cheguei no meu último ponto de base, fiz um ponto baixo. Agora, pessoal, vou estar usando esse alicate aqui, ó, pra puxar assim, ó, o arame, pra eles ficarem os dois aqui quase, os dois mais ou menos do mesmo tamanho. E depois eu volto com ele pra trás, assim, ó. Empurro pra trás os dois lados. E vou regular aqui agora o arame, olha só. Vou abrir. Assim, venho aqui e aí, antes de terminar de ajustar, eu vou vir aqui e vou finalizar. Vou vir no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Ó. Faço o ponto baixíssimo, uma correntinha e puxo aqui. Agora sim, eu termino de regular aqui o arame, ó. Empurro pra dentro. Empurro pra trás assim, ó. E aí, eu venho aqui e regulo aqui esse arame. E aí, ela vai ficar nesse formato assim, tá? Desse jeito aqui que vai ficar montada a folha, tá, pessoal? Aí, aqui a gente agora vai lá e prende aqui, dando aqui alguns apertõezinhos aqui atrás, né, no arame assim, ó. Assim. E agora a gente vai fazer a última carreira da pétala, tá? Que são esses zigue-zaguezinho aqui, ó. Que vai ficar parecendo aquelas serrinhas que tem lá na pétala da rosa, né? Como se fossem uns espinhos bem pequenininhos que tem. Como se fosse uma serrinha. Aí, eu fiz o ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, fiz o ponto baixíssimo,
faço uma correntinha, venho no próximo ponto de base, prendo essa correntinha com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto de base, faço ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, no próximo ponto de base, faço ponto baixíssimo. Olha só, pessoal, é muito fácil, tá? É só uma correntinha, vai no próximo ponto, prende com ponto baixíssimo, tá? Uma correntinha, vem no próximo ponto de base, prende com ponto baixíssimo. Uma correntinha, vai no próximo ponto, prende com ponto baixíssimo, tá? Em todos os pontos baixos da base, a gente vai fazer isso. Uma correntinha, prende com ponto baixíssimo. Uma correntinha, prende com ponto baixíssimo. Até a gente chegar aqui, nesse picô daqui de cima. Cheguei no meu último ponto aqui em cima. Cheguei no último ponto de base aqui em cima, pessoal, prendi com ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha, venho aqui dentro do picô, ó. Dentro do ponto picô e faço um ponto baixo, 3 correntinhas. E prendo nesse ponto baixo, as 3 correntinhas fazendo mais um ponto picô. Aí eu faço uma correntinha, venho no próximo ponto baixo aqui da base, ó, e vou prender com ponto baixíssimo, tá? E aí eu vou descer normalmente fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo, até chegar lá no fim, no último ponto baixo de base. Chegando no meu último ponto baixo, fiz um ponto baixíssimo, aí eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, no primeiro ponto de base aqui, no ponto baixíssimo, vou prender aqui com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e arremato. Aqui, tá? E aí, agora é só regular aqui, gente, o formato da folha, tá? Ó. E aí, elas ficam assim. A gente vai precisar de 3 folhas dessa daqui, tá? Depois que eu terminar, eu vou vir com a minha fita floral, caso você queira usar a fita floral. Se você não quiser, aí você vai cortar a linha maior aqui e vai vir enrolando a própria linha aqui, ó, no arame. Mas aí eu vou usar a fita floral pra fazer esse acabamento aqui, tá? Junto com aqui, ó, com o restinho da linha, eu enrolei um pouquinho aqui, né, a sobra de linha, e aí coloco a fita floral e vou enrolar aqui, tá? Enrolo. Pra ficar um acabamento legal aqui, gente. E é só fazer isso assim, e enrolando a fita floral nela. Também não precisa enrolar em todo arame aí não, tá, gente? Só em um pedaço. Em um bom pedacinho aí de arame. Tá? Não precisa ser em todo, não. Pronto. Assim. E aí, assim, desse jeito aqui, eu vou precisar de 3, né? Todas já, assim, prontinhas, encapadinhas, já finalizadas. Eu vou estar precisando de 3, tá? Aqui, verde, tá? Eu ainda não fiz o encapamento do caule e também ainda não coloquei as folhas. Mas aí a gente vai estar trabalhando essa parte aqui, tá? Vou usar a linha verde, também é de polipropileno, essa linha verde minha também é de polipropileno. Para iniciar essa parte,
A gente também vai iniciar com um círculo mágico. Dentro do círculo mágico, a gente vai colocar também 5 pontos baixos. Faço uma correntinha. Faço uma correntinha e aqui dentro a gente vai fazer, ó, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecha o círculo. Vem no primeiro ponto baixo. Vem no primeiro ponto baixo aqui. E faz um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Em seguida, eu subo uma correntinha e faço no mesmo lugar 2 pontos baixos. Aqui nessa carreira aqui serão de aumentos. Então, todos os pontos da base terão 2 pontos baixos. E aí, pessoal, aqui, ó, fiz todos os pontos, fiz 2 pontos baixos para cada um, a gente vai ficar no total com 10 pontos baixos. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Essa próxima carreira eu subo uma correntinha, venho no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E aí, gente, no primeiro eu faço um ponto baixo, no segundo eu vou e faço 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo, no próximo, 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, 2. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, 2. No próximo, um ponto baixo. E no último ponto de base, 2 pontos baixos. Ok? Venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. E a gente vai precisar... E aí, a gente fez aqui, né? 3 carreiras, ó, 1, 2, 3. E agora, a gente vai fazer apenas ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto de base, sem nenhum aumento, tá, gente? E aí, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no último pontinho de base, tá? Assim, ó. Só repetir o que tem na carreira anterior, lembrando que não precisa fazer nenhum aumento, tá? Só ponto baixo sobre ponto baixo. No total, a gente vai ficar com 15 pontos baixos aqui, tá? Fiz o último ponto baixo, venho no primeiro, faço um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai trabalhar mais 2 carreiras igual a essa, tá? Eu fiz a primeira, vou fazer mais 2 de ponto sobre ponto e volto. Olha só, pessoal, fiz aí as 3 carreiras, né, de ponto sobre ponto. A gente fica com 15 pontos baixos aqui no total, né? Vou subir, ó, uma correntinha. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. E no próximo, um ponto baixo. Então, a gente vai usar 3 pontos baixos de base, tá? Ficando no total com 4 pontos, né? Então, o primeiro será um ponto baixo sozinho, no segundo, 2 pontos baixos e no terceiro, um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro lá do meu trabalho, venho no primeiro ponto de base e faço 2 pontos baixos juntos. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto, vou no próximo ponto de base e faço 2. E vou no último ponto de base e faço um ponto baixo. Aqui eu fico com 6 pontos baixos, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha, viro o lado e vou repetir, tá? Só fazer repetição de 6 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar aqui
apenas um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Aí, faço uma correntinha, viro o lado e vou repetir novamente aqui. 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, tá? Faço uma correntinha, viro o lado e agora eu vou fazer diminuição. Pulo esse primeiro ponto de base, venho no segundo, faço um ponto baixo. E caminho fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o lado, pulo um ponto de base, venho no segundo, faço um ponto baixo. Caminho fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E nessa carreira, a gente fica com 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto de base, vou no segundo, faço um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. A gente fica com 3 pontos baixos nessa carreira. Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo um ponto de base, venho no segundo, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Fiquei com 2 pontos baixos, faço uma correntinha, viro o lado e vou repetir. Viro o lado e vou repetir. No primeiro ponto, faço um ponto baixo. E no segundo ponto, a gente faz mais um ponto. Fico com 2 pontos baixos, tá? Então, é repetição, tá? Faço uma correntinha, vou virar o lado. E agora, eu venho no primeiro ponto, gente, faço assim, ó. Pego só a laçada e deixo na agulha. Vou no próximo ponto. Pego a laçada e deixo na agulha. Isso aqui vai ser uma diminuição pra gente ficar apenas com um ponto baixo. Fechei aqui os 3 e fiquei com um ponto baixo apenas. Faço uma correntinha, viro o lado do trabalho. E aí, faço uma correntinha, viro o lado do trabalho, venho nesse ponto baixo aqui onde a gente fez, né? Ó, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e arremato aqui a minha linha, tá? Aqui, como é linha de polipropileno, como vocês já sabem, só queimar. Então, gente, como é polipropileno, só queimar, né? E aí, já vai ficar arrematado. Olha só como é que fica, tá? Fica assim. Então, eu arrematei a linha. Pra gente vir para o próximo, a gente vai precisar fazer uma laçada na agulha, né? Uma laçadinha aqui na minha linha, aliás, eu preciso fazer uma laçadinha na linha, assim, ó. Dá um nozinho na linha. E aí, venho nesse ponto aqui, gente, a gente não vai pular nenhum ponto, a gente vai usar todos os 15 pontos baixos da base. A gente não vai tá pulando nenhum ponto de base, não, tá? Olha, esse aqui foi o último ponto que eu usei. A gente já vai vir nesse aqui do ladinho e já vai prender fazendo um ponto baixo, tá? E aí, o primeiro ponto baixo, venho no próximo, vou fazer 2 pontos baixos. E venho no próximo e faço um ponto baixo, ok? Fico com 4 pontos baixos novamente. Faço uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer aumento. Venho no primeiro ponto, faço 2 pontos baixos. No próximo, faço um. No próximo, faço 2 pontos baixos. E no último ponto de base, a gente faz um ponto baixo.
Faço uma correntinha, viro o trabalho, venho aqui no mesmo lugar e vou fazer só repetição de ponto sobre cada ponto de base. No caso, a gente vai ficar com 6 pontos baixos aqui. E 6. Faz uma correntinha, vira e faz novamente, ponto sobre ponto. E aí, feito essa carreira de repetição, né, 2 carreirinhas, aliás, faço uma correntinha, viro, vou estar trabalhando agora diminuições. Pulo o primeiro ponto de base, venho aqui no segundo, faço um ponto baixo. E aí, em seguida, é só ir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. E aí, a gente vai ficar com 5. Faço uma correntinha, viro o lado, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui a gente fica com 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o lado, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 3. Faço uma correntinha, viro, pulo um ponto de base, venho no próximo, nessa volta aqui, a gente fica com 2. Faço uma correntinha e vou repetir essa carreira de 2 pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada um de base, 2. Faço uma correntinha, viro, venho no primeiro ponto de base, pego a laçada e deixo na agulha, vou no próximo, pego a laçada e deixo na agulha. Vou tirar os 3 de uma vez, fazendo uma diminuição de um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro, venho dentro desse ponto baixo aqui, faço mais um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e arremato. Arrematou. Aí, eu vou cortar mais um pouco aqui pra ficar menor. Pronto. Aí, agora eu puxo e queimo. Pronto. E aí, vai ficando assim, gente, olha. A gente vai usar todos os pontos baixos. A gente vai ficando assim, tá? Ela vai ficando assim. A gente vai precisar de ter 5 dessas daqui, tá? Então, é só vocês fazerem novamente, como a gente fez essa daqui. Faz a laçadinha na agulha, prende aqui, vem no segundo ponto, faz 2 pontos baixos, e nesse aqui um ponto. Então, de 3 em 3, a gente só vai usar 3 pontos de cada base, né? 3 pontos baixos. A gente só vai usar 3 pontos baixos para cada pétalazinha dessa. E no total vai dar 5. Vou terminar a minha aqui e volto para mostrar para vocês ela finalizada. Olha só, pessoal, finalizei aqui as 5, né? 5 folhinhas aqui, vamos dizer assim. E aí, ele fica assim, ó. Tá vendo?